Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Genipapo Podcast, um projeto de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Alexia, graduanda em engenharia de alimentos, e hoje, junto com meu colega Cleison, vamos bater um papo sobre sustentabilidade. Olá, Alexia. Olá, ouvintes do Genipapo. Seja bem-vinda, Elaine. Vocês já pensaram sobre como a sustentabilidade pode ser aplicada nas indústrias processadoras de alimentos? Aqui no Genipapo nós estamos bem curiosos sobre esse assunto, e para conversar sobre isso, nossa entrevistada de hoje é Elaine Graziella. Elaine é formada em engenharia de alimentos, é egressa do nosso curso aqui da UFES. Elaine, muito obrigada pela sua participação. Eu ouvi dizer que você tem uma experiência bem bacana sobre esse assunto, e aí você pode contar um pouco sobre ela pra gente? Quem é a Elaine Graziella? Fala um pouquinho sobre sua formação, como é que você chegou até aí hoje. Obrigada, pela oportunidade. Eu sou engenheira de alimentos, formada pela UFES, como você reforçou inicialmente. Possuo especialização na área de segurança, na parte de qualidade, segurança e meio ambiente. Atuo hoje na área de segurança do trabalho. Em relação a essa questão de sustentabilidade, eu, ao longo da minha carreira profissional, desenvolvi alguns projetos e publiquei artigos também voltados nesse sentido. Como não é uma área óbvia da engenharia de alimentos, como é que você foi parar em projetos de sustentabilidade? Quando da formação da engenharia de alimentos, eu sempre tive envolvimento com a parte de embalagens, A embalagem, todo mundo sabe que ele exerce um papel fundamental no armazenamento, na preservação da qualidade dos produtos e na vida útil, de modo a reduzir o desperdício de alimentos. Todavia, os resíduos de embalagem de alimentos geram enorme preocupação em relação às questões ambientais e de saúde pública. Dentre as aplicações do plástico, por exemplo, no setor de alimentos, corresponde a mais de 20%, segundo a Biplast, E entre as vantagens dele, tem a questão a nível de convencional, como a maleabilidade, durabilidade e leveza, de modo que confere economia na logística, na redução de energia e de carbono emitido para a atmosfera. Mas, por outro lado, existem diversas desvantagens, que um deles é a questão do descarte pós-consumo ou a questão da retornável. Um ponto importante quando a gente menciona a questão da sustentabilidade, segundo a pesquisa recente publicada pela organização Liberte-se do Plástico em 2020, a Coca-Cola, inclusive, ela foi classificada como a líder entre as companhias mundiais que mais poluem no plástico no mundo, seguido da PepsiCo e da Nestlé. Outro dado importante também, em outra pesquisa que realizada pela Tetra Pak, precisamente em 2019, foi que mostrou alguns aspectos relacionados ao consumidor em relação à questão de valorização. Um deles que foram pontuados, que é a presença de ingredientes naturais do alimento. Eles denotaram uma importância de 54%, possibilidade de retorno da embalagem para reciclagem, a importância teve de 40%, e a questão da reutilizagem ficou por volta de 37%. Em a questão da presença de materiais de origem orgânicas no produto, deu uma importância de 36%, e a ausência de aditivo por volta de 36%. Enfim, um contexto global e a presença e a pressão dos consumidores frente à poluição do plástico é o maior desafio para toda empresa de alimentos e de bebidas. Para tanto, algumas iniciativas já foram realizadas, estão sendo realizadas para as diversas companhias, que visam reduzir a produção, o consumo de plástico, a exemplo de redução de peso, espessuras da própria embalagem, o uso de plásticos biodegradáveis, embalagens retornáveis e bem como recicláveis. Então, depois dessa contextualização inicial que você fez, a gente tem pensado aqui, por exemplo, no que diz respeito à produção industrial de alimentos. Como é que você relaciona a sustentabilidade e o processamento de alimentos? E aí a gente gostaria de alguns exemplos para facilitar, mas eu já percebi que você relaciona bastante com o conceito de embalagens, Exatamente.
Primeiro vamos à definição, né? O que é um produto sustentável? Produto sustentável é quando, na análise do ciclo de vida, prioriza aquele que apresenta o melhor desempenho ambiental, desde a concepção, fabricação, transporte, até o processo de reciclagem. Por exemplo, atualmente o foco das grandes empresas estão voltadas para o setor de inovação e sustentabilidade, tanto no setor de alimentos quanto de bebidas. A Nestlé recentemente anunciou que 100% das suas embalagens serão recicláveis, né, até 2025, a meta, através do programa RE, e também eles têm um aplicativo chamado EcoBot, que orienta ao consumidor assim, o local ideal para estar destinando aquela embalagem. A Coca-Cola também está testando, né, garrafa de plástico 100% reciclável. Aqui no Brasil a gente está vendo um aumento significativo de embalagens retornáveis também. A gente tem a Raisin, que se comprometeu também até 2025 a reciclagem, né, de todas as suas embalagens, e bem como serem reutilizáveis ou compostáveis. Um destaque que merece importância, digamos assim, a nível de exemplo, ocorre nos Estados Unidos. Lá eles têm um programa chamado pré-reciclagem, perdão. A proposta tem o objetivo fazer com que o consumidor pense na reciclagem no momento que ele faz a aquisição da embalagem. Lá ele disponibiliza um aplicativo em que a pessoa localiza o destino adequado mais próximo à sua residência. Isso faz com que a participação do consumidor frente a esse novo processo aumente de forma significativa. A gente tem também um programa que ocorre lá nos Estados Unidos, promovido pela Terra Recycle, que é denominado de Loop. Ele tem a parceria junto com empresas como Nestlé, Coca-Cola e outras demais, que visa ofertar produtos de marcas confiáveis para o uso de embalagens retornáveis. Por exemplo, você tem lá um determinado produto, eu acabei de consumi-lo, aí a marca parceira vai passar na minha residência e vai fazer a coleta da embalagem vazia e eu vou receber, né, a embalagem, assim, o produto de fato. A ideia é bastante simples, está sendo assim, bem receptiva, né? A demanda está ocorrendo em outros países também. Outro exemplo, por exemplo, a gente utiliza muito chá, né? O pessoal tem aquela cordinha que é o barbante, a embalagem, por exemplo, a empresa Celestial, eles promoveram aquela embalagem do sachê de forma compostável. Ele não tem o barbante, né? O formato da embalagem é a nível de travesseiro. Então você, pelo tamanho, você não vai precisar usar o barbante. Você coloca diretamente dentro da xícara. E você pode fazer, como a embalagem é compostável, né? Você pode estar utilizando ali direto na planta da sua casa, em alguma área assim próxima. A marca Orfeu, que é uma marca de café, ela também lançou recentemente embalagens, cápsulas biodegradáveis, compostagens e que também são compatíveis com algumas diversas marcas no Brasil. Então a gente percebe, né? Cada empresa está trilhando aí nessa parte de sustentabilidade com as diversas opções no mercado. Então, no caso, hoje em dia, a gente considera a maior parte não sustentável destinada para embalagens. É isso que você considera hoje? Sim, né? Tanto que a gente, verificando pelo relatório recente, né, de 2020, o destaque para as maiores poluidoras do mundo são consideradas empresas de alimentos, né? Então, as empresas estão buscando essa parte de sustentabilidade em prol das embalagens, até porque ela possui uma responsabilidade, né, durante toda a cadeia, que é até o consumidor e do consumidor fazer a destinação adequada ali daquela embalagem. Estamos curiosos sobre como as indústrias fazem essa implantação. Existe alguma legislação específica sobre esse assunto? Olha só, no Brasil a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que visa a responsabilidade do gerador
de resíduos e um conjunto de instrumentos para permitir lá a questão do aumento de suas embalagens, no caso, né, se tratando de indústria de alimentos no mercado. Além disso, a gente tem a questão da Anvisa, que regula, né, as próprias embalagens, e temos a ABNT, que vincula as NBRs, que são voltadas para a rotulagem ambiental. Então, ocorre a padronização do tipo de material na composição, seja ele alumínio, aço, vidro, papel, né, reciclado, tipo, na própria embalagem. A rotulagem, de fato, ela é essencial, até porque ela permite a comunicação, né, do consumidor numa linguagem bem direta, para que ele, por meio da instrução, ele faça realmente a opção, né, da questão a nível dos descartes. Além disso, a gente tem as certificações e selos, que são considerados aí também na área de meio ambiente. A ISO 14000, que a gente tem aí, e a gente tem os demais selos, que IBD, rótulo ecológico, FSC, então, que são anexadas, né, na rotulagem, como eu tinha dito anteriormente, né, para informar ao consumidor que aquele produto realmente respeita os aspectos ambientais e de modo que ele possa contribuir com o seu descarte. Futuramente a gente poderia até pensar em algum episódio, né, para avisar o consumidor sobre como é possível, como é que o consumidor pode agir de maneira a verificar se as informações do rótulo são verdadeiras. É um bom tema para a gente pensar depois. Se tratando de consumidor, olhando do lado de cá um pouquinho, não do lado da indústria, o consumidor pode fazer algo para incentivar a implementação da sustentabilidade? Olha só, diante da nova onda verde que a gente está acompanhando o cenário aí mundial, aquele consumidor consciente, com certeza, ele no momento da aquisição do produto, ele vai antes fazer a pesquisa, obter informações junto à própria empresa, ao órgão, ou canais informativos, né? Ou até mesmo buscar entre outros consumidores, né? Alguma dúvida que ele queira sanar em relação àquela questão da embalagem em si, né? Como é que é feito o descarte, qual o local mais próximo, quais são as opções que permite com que ele descarte ou reutilize ou faça de fato a compostagem. Então, esse consumidor, nesse cenário, como eu tinha comentado, ele é crucial. Por quê? Porque ele é que exerce, né, o ponto pós-consumo no processo da reciclagem. Então, para que o tripé da sustentabilidade esteja de fato alinhado, a gente tem aí a empresa, que exerce lá o seu papel, né, como a gente já mencionou anteriormente. A gente tem a questão do governo, com suas políticas públicas, e como eu tinha mencionado, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A gente tem a questão também da legislação ambiental. E, por fim, o consumidor, né? Ele está exercendo aí o ciclo, né, no processo da economia circular. Sim, sim. Precisa ter começo, meio e fim, né? Então, o final da cadeia está aqui com a gente dentro de casa e a gente precisa cumprir a nossa parte também enquanto consumidor, de fazer o descarte adequado das coisas. Como eu disse anteriormente, é crucial, né? Porque ele vai fazer a leitura, né, da comunicação que a empresa colocou naquela embalagem para que ele, de fato, execute, né? Então, pegando um exemplo bem recente, por exemplo, nas embalagens de Coca-Cola, você vê lá, recicle-me, né? Então, é a linguagem que a Coca-Cola está utilizando para o consumidor. No momento que ele vai olhar a embalagem, ele vai verificar o quê? Olha um comando ali, direcionado para que ele, de fato, execute, reciclar aquela embalagem. Então, a empresa está exercendo esse papel a nível de comunicação, uma orientação para que ele, consumidor final, realmente acabe fechando esse ciclo aí, né, do processo. Porventura ainda existe algum aspecto que você gostaria de acrescentar, que ainda não comentamos durante o bate-papo? Não, acredito que não. Coloco-me à disposição
para qualquer dúvida, né, em relação a essa temática. E é isso aí. Realmente esse tema dá muito pano para manga, tem muita coisa pra gente conversar ainda. E é por isso que a gente tem alguns outros episódios para essa temporada pensando no tema sustentabilidade ainda. Então é isso, pessoal. Esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu lembro que vocês poderão interagir com a gente através do Instagram, @GenipapoPodcast, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi o nosso episódio de hoje do Genipapo Podcast. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Obrigada por nos ouvir e até mais.